Muito boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro dia, a primeira live da semana Os Segredos do Pilates. Vão chegando, vão chamando os amiguinhos. Oiês! Boa noite! Boa noite, vão chegando, sejam muito bem-vindos à semana Os Segredos do Pilates. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje e hoje estou com um visual diferente. Tô de garota trilhos. Oi, Thaís, amiga, que bom que você tá aqui. As pistãozetes também estão chegando. Bom, enquanto a galera tá chegando, aproveita, pega o aviãozinho que tem aqui embaixo, manda para pelo menos 3 pessoas, para elas virem para nossa live também, porque com certeza elas vão te agradecer depois pela transformação que elas vão obter depois desses 3 dias. Boa noite, Kátia, Jeane, Aline, maravilhosa. Oi, Lu. Bianca, boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante e que mudou muito a minha forma de me movimentar, de olhar o movimento, de olhar o corpo dos meus alunos e principalmente de ensinar, que é o raciocínio da face em movimento e dos trilhos anatômicos junto com a biotensegridade. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Boa noite! E aí, gente, vocês estão animados? Vocês estão ansiosos? Eu tô super ansiosa, tenho tanta coisa pra contar pra vocês. Eu até... A louca, né? Eu tenho um pequeno resumo aqui comigo. Um pequeno resumo e também um roteiro para não me perder. Como são muitas coisas, né? E é um assunto bem denso e que eu vou resumir aqui para vocês, vou trazer as coisas mais importantes para que vocês consigam aplicar já amanhã e começar a mudar esse olhar sobre o movimento. Então eu fiz um roteirinho para eu ir acompanhando o raciocínio e ajudando vocês. Muito bem! Eu quero saber quem aqui... Vou perguntar diferente, tá? Eu ia fazer uma pergunta, já vou mudar aqui. Quem aqui nunca estudou sobre a fáscia? Coloca aí. Eu. Gabi! Gente, já vou avisando, quem é novo por aqui, a tia Marcela gosta muito de interação, tá? Então fiquem à vontade para vocês mandarem aqui os recadinhos. O que eu não for, que eu não ver assim na hora, eu tô aqui com a equipe logada no computador aqui embaixo, elas vão me falando o que eu preciso focar para responder para vocês. Mi, tudo bem? Camilinha. Boa noite. Ó, a Silvia, nunca, terapeuta, a Lúcia, a Mila, a Rosária. Quem mais? Quem mais nunca teve contato? Oi, Sibeli! Com a face em movimento. Nunca estudou. A Tafísio. Comecei a estudar no Move Flow. Começou muito bem, né, Karina? Oiê, tudo bom, Maria Tereza? Que bom ver você aqui. A Lua, também não. Que legal. A Caroline... Oi, Roberta. Simone também não. Comprei o livro Trilhos Anatômicos recentemente. Já comecei a estudar enquanto posso trabalhar. Tô esperando o colar grau. Que legal! Sou formada em Pilates também. A Paloma também ainda não. Oi, Gília! Que saudade de você, amiga! Olá! Oiê, para quem tá chegando, boa noite, gente! Bom, já convidaram mais 3 amiguinhos, tem mais gente para chegar, então o Instagram vai avisando aos pouquinhos
como que a gente já começou a nossa live. Essa live ela é exclusiva para quem tá aqui comigo, tá? Então assim, por enquanto não vou deixar salvo. Quem tá aqui comigo vai aprender, quem não tá, vou pensar se eu vou deixar salvo ou não, tá? Fica aqui comigo que vai ser muito legal, prometo que vai ser transformador. Bom, vamos lá. Antes de tudo, eu quero apresentar um pouquinho, me apresentar, né? Falar pra vocês um pouco da minha história, de como eu cheguei até aqui, de como eu cheguei com esse conhecimento da face e movimento dentro do Pilates. Então, muito prazer, sou Marcela Piston, eu vim da dança, comecei a dançar com 3 anos de idade e desde então nunca mais parei de me movimentar. Fui para educação física, entrei na educação física muito jovem, tinha acabado de fazer 17 anos e eu tive a oportunidade de experimentar muita coisa dentro da área da educação física, desde natação, musculação, mas meus olhinhos brilharam para as aulas de ginástica coletiva e trabalhei muito tempo com aulas de ginástica coletiva, né? Na época, a Body Systems era uma empresa muito forte dentro do mercado e eu era a garota Body Systems, eu tinha todos os programas, dava aula de todos os programas e eu sempre tive uma facilidade muito grande de ensinar. E por que eu tive uma facilidade muito grande de ensinar? Quando eu tinha 14 para 15 anos, eu vim de uma família muito simples, né? E meu pai ficou desempregado. E na época eu já participava de alguns eventos, dançando, de uma companhia importante. E a primeira coisa que as pessoas tiram, né, são as coisas que não são tão importantes. E na época meu pai falou assim, acho que você vai ter que parar de fazer o balé. Fiquei desesperada. A minha professora, que era dona da escola, que é a minha professora desde os 3 anos também. E aí ela fez um combinado, afinal de contas tinham muitas outras pessoas também que tinham desafio, né, desafios financeiros. E ela sabia que eu tinha uma facilidade para ensinar e ela me convidou para ajudar ela a dar aula para os pequenininhos. E foi assim que eu comecei a ser professora, então eu comecei a dar aula muito cedo, né? E foi interessante que as primeiras aulas eu fiquei ali de assistente, mas aí ela viu que era fácil, eu vou ali na recepção resolver uma coisa, vou ali, e depois eu fiquei dando aula sozinha e não parei nunca mais. Bom, depois desse mundo, né, da Body Systems, tô vendo aqui que tem mais gente que também teve essa experiência, a Body Systems foi uma base muito importante para mim, para eu entender começo, meio e fim de aula, comportamento, como que eu posso antecipar algumas coisas dentro da aula, então foi uma escola muito importante. E aí depois, né, gente, aula de fitness, milhões de aulas por dia, eram aulas que eu tinha que praticar junto e falava muito, né, tinha lugares inclusive que eu dava aula em cima de palco para 30, 40 pessoas me achando a Madonna de microfone. E aí num evento de fitness eu conheci o Mat Pilates. Me encantei, né, foi inclusive uma aula com a Inélia Garcia. Só que na época eu ainda estava na faculdade e eu tinha dinheiro para fazer uma formação Mega Blaster? Não tinha. E aí eu comecei, então, toda vez que tinha algum workshop, eu comecei a fazer. E uma amiga que tinha feito um curso fora do Brasil começou a ministrar workshops e pequenos cursos. E aí eu fiz esse curso dela. Assim eu comecei a dar aula em academias. Mas era, gente, aquela loucura. Sabe a aula de academia, aula de match, que tem 20 pessoas? E eu saía desesperada, porque eram pessoas muito diferentes. E aí, eu falei assim, eu preciso me aperfeiçoar mais, porque eu achava que era eu que não tinha condições técnicas de fazer isso. E aí eu fui fazer uma pós-graduação em Pilates. Fiz uma pós-graduação de Pilates, e aí nesse período eu já comecei, quando eu encano com uma coisa, gente, quando eu me apaixono por uma coisa, não tem jeito. E aí eu abri mão de tudo, e fui trabalhar com Pilates. No meio já da pós-graduação, eu comecei a trabalhar num estúdio de um amigo. E ali eu comecei o meu grande amor pelo método Pilates. Na época, essa pós-graduação era uma mistura de 2 escolas importantes, né? Que é a Fisiopilates e a Stott Pilates. E aí dali eu fui começar a trabalhar numa academia. E eu fui convidada, na verdade, para implantar
toda a parte terrestre da academia. Afinal de contas, eu já tinha ali 8 anos trabalhando em academia. E eu comecei a plantar sementinha nesse primeiro dia, né? Era eu e uma amiga, Kátia, que inclusive já foi minha aluna depois do Ensinando a Ensinar, no ano passado. E no meio do caminho, a gente ia fazer esse trabalho junto, ela desistiu. O dono da academia não me conhecia, ele só conhecia a Kátia. E eu, com a minha cara, né? Com minha cara e coragem, falei assim, olha, a Kátia não vai participar mais, mas eu gostaria de continuar o projeto. Ele topou, e aí o que era para ser só uma implementação de mundo fitness, eu comecei a implantar a parte de pilates. E o que era para montar um estúdio de pilates, na verdade a gente montou 4 unidades, que depois viraram 5. E aí a minha experiência em formar professores, em capacitar profissionais, veio exatamente dessa minha experiência como coordenadora técnica e gerente técnica de 5 estúdios aqui em São Paulo, né? E tá tudo bem, gente? Com o som? Tá tudo certo? Me contem. Beleza, vou continuar. Qualquer coisa vocês me falem. Até o Handek Flow tá aqui, gente! Que demais! Bom, e aí a minha experiência, né, de treinar professores veio daí. Por quê? Porque nessa época, né, há 12 anos atrás, já tinham outras escolas aparecendo. E algumas escolas que não tinham uma boa formação. Que eram aquelas escolas de 2 finais de semana, que divide a aula em alongamento, primeiro força do abdômen, força de braço, força de perna e relaxamento, sabe assim? Comecei logo cedo as puxadas de orelha, hein? Bom, era assim. E aí eu tinha um grande desafio de contratar profissionais. E um belo dia, esse dono da academia e mais uma amiga minha, que quando eu fiz a formação, ela começou a me pedir ajuda, porque ela também tinha feito uma outra formação. Ela falou assim, cara, você precisa ensinar outras pessoas. E aí eu falei, ok, mas para eu ensinar outras pessoas, eu quero ficar ainda mais foda. E aí eu fui buscar uma outra formação, que foi a Stott Pilates, que foi onde eu me desenvolvi ainda mais, né, e que me abriu muitas portas. Eu sempre fui muito curiosa, fui sempre muito da prática. Então, como eu já tinha uma formação, eu resolvi fazer a certificação internacional, fazer tudo de uma vez. Um monte de gente achava que eu era louca, porque eu já tinha feito outras formações que não tinha necessidade, mas eu acreditava que sim. E aí, nesse momento, eu comecei a preparar esses profissionais e também, logo que eu terminei a minha formação, fui convidada para trabalhar lá na Stott, preparando profissionais, né, para fazer a certificação, para participar e fazer a prova. E foi ali que eu ouvi o meu chamado, né? Eu sempre gostei muito de transformar a vida das pessoas através do movimento. Eu nunca fiz atividade física por fins estéticos, eu sempre fiz mesmo porque me dá prazer, porque eu me sinto feliz, né, fazendo. Então era isso que eu sempre quis levar para as pessoas. E eu vi que treinando professores, eu conseguia transformar muito mais pessoas, né? Então, ali eu falei, cara, é isso que eu quero fazer para sempre. E aí eu comecei com a minha primeira formação na época dentro da Showa, para preparar a minha equipe. E depois eu comecei a crescer. Fui coordenadora de uma escola bem importante aqui no Brasil, mas uma escola que tinha um olhar meio diferente. Eu no começo fiquei bem, como eu posso dizer, não fiquei muito feliz no começo não, né? Tem até algumas pessoas aqui que participaram da minha equipe. Eu não acreditava muito naquele formato de 2 finais de semana, e aí eles me convidaram para eu criar uma metodologia. Então eu criei uma metodologia de 2 finais de semana que fosse a base do método, para que as pessoas começassem ali e depois procurassem uma escola melhor. E desde então, virei coordenadora de um congresso internacional e eu tive acesso a muitas pessoas, e aí por esse motivo eu também participei de várias formações nacionais e internacionais. A minha última formação foi com o Fernando Sadir, uma formação clássica. Então, lá do Pilates contemporâneo, eu fui para o Pilates clássico, e aí eu fui vendo coisas diferentes que na minha primeira formação não tinha, e cada pessoa que foi passando
na minha jornada, né, de praticante, de estudante da contrologia, foi deixando suas marcas, deixando coisas muito importantes. Só que no meio do caminho aconteceu uma coisa muito especial. Na época, em 2014, a Stott Pilates organizou um evento, né? Então a Merrifield, que é representante, né, da Stott Pilates, é uma escola canadense, trouxe um evento para cá e aí eu me inscrevi num workshop de um método chamado Zenga, que usava uma bola desse tamanhão, assim, laranja. E nessa época eu conheci Fernanda Vancini, que tá aqui, que é idealizadora do Move Flow. E eu conheci ela nesse período, depois, né, desse workshop. A Fê era a única pessoa que aplicava. Eu fiquei encantada com a prática, com as sensações, mas eu senti a falta, né, a louca do processo pedagógico, né, gente? Sou muito professorinha. E aí eu falei assim, cara, tá faltando alguma coisa. Eu e a Fê, a gente começou a se aproximar, eu incentivei ela a criar o método Move Flow, o método Move Flow começou a crescer, e aí ela me avisou que eu ia começar a ministrar os cursos de Move Flow. E foi aí que a minha outra jornada da Face em Movimento começou. Eu comecei então a buscar outras formações voltadas para esse olhar da face em movimento. Então eu fiz a formação de Fashion Fitness com Johannes, fiz a formação de Garuda e depois eu fui algumas vezes para fora do Brasil para fazer a formação da Anatomy Trains in Motion, né, que é uma formação que foi idealizada pela Karen Gurtner, que inclusive é parceira do Tom, que é o escritor do livro dos Trilhos Anatômicos. Resumidamente, é isso, tá? Bem resumidamente mesmo. Depois, quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu fiz alguns posts contando mais detalhes da minha formação, principalmente dessa formação de fáscia. E aí, o que tem a ver a fáscia com o Pilates, né? Gente, é como se as pecinhas do quebra-cabeça fossem se encaixando, né? Porque tinha muitas coisas que do Pilates contemporâneo a gente não fazia. E aí eu, no meio do caminho, estudando a fáscia, eu comecei a incluir coisas que aqui não tinha. Aí eu conheci o Pilates clássico, que tinham coisas que eu estava introduzindo. E aí foi somando. Então eu percebi que o método Pilates, o raciocínio da face em movimento e o raciocínio dos mapas, né, dos meridianos miofaciais, eles iam de encontro um ao outro e não contra um outro. Então isso foi muito legal. Então eu comecei a experimentar coisas no meu corpo, o meu corpo se transformou. Óbvio que além de tudo isso, né, o estudo de programação neurolinguística, fala assertiva, então tudo isso foi somando, né, esse apanhado de conhecimento e de experiências no decorrer desses 15 anos que veio essa combinação, tá? E essa combinação eu comecei a trazer para as minhas aulas meio que inconsciente, né? Eu começava a falar, olha, agora pensa nos braços crescendo assim, imagina que tem um elástico daqui até ali. E as pessoas foram percebendo que tinha algo diferente. E eu comecei a ver resultados diferentes. Então, essa junção fez com que eu me destacasse muito dentro do mercado do Pilates, né? Inclusive dentro do Pilates clássico, porque é um olhar diferente, é uma fala diferente, né? Muitos amigos falam assim, nossa, mas você fala diferente, né? Você tem um jeitinho diferente de falar, de explicar, de estimular. Então isso foi o motivo de eu juntar. E no começo da pandemia, né, eu criei o Ensinando a Ensinar para ajudar algumas pessoas que estavam desesperadas naquele momento, que não sabiam como dar aulas de Match Pilates online, que nem lembravam, porque muitas vezes as escolas não dão o devido valor, né, pro Match. Para mim, o Match é o coração da contrologia. E eu comecei com o projeto do Ensinando a Ensinar, e aí nesse momento eu realmente só resgatava o Pilates. Eu me centralizei e falei assim, não, eu não posso confundir, não posso trazer tanta coisa assim. Mas, gente, eu não me segurei, eu comecei de vez em quando a falar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí as minhas pistonzetes começaram a falar, mas você precisa fazer, você precisa falar, você precisa ensinar a gente como é que é esse raciocínio, né? A própria Ana Otsubo, que é minha aluna, né, foi minha aluna de Pilates, ela tá meio sumidinha das aulas,
ela falava, Má, você é a pessoa ideal para falar sobre isso, sobre essa combinação. E claro, minha madrinha Fernanda Vancini, que fica aqui na minha orelha, você tem que fazer, você tem que fazer. Então eu estou aqui fazendo! Então sejam muito bem-vindos! Bom, esse foi o resumo do resumo do resumo. Agora vamos... Todo mundo já chegou? Todo mundo já chamou o amiguinho? As Pistonzettes estão aqui. Tem Pistonzete que já participou do Ensinando a Ensinar, acho que umas 5 vezes, né? Desde a primeira edição. Mas o Ensinando a Ensinar agora não vai ser desse jeito, enfim, mas isso a gente fala na quarta-feira. Bom, vamos lá. Vamos começar a falar sobre a fáscia. O que é a fáscia, né? Como eu já perguntei aqui para algumas pessoas, tem bastante gente que nunca estudou a fáscia, né? Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem aqui não tem formação ainda em Pilates? Já chamaram? Júlia! Eu sou da primeira turma. Verdade, Má, você é da primeira turma. Gente, ó, eu quero 250 pessoas na live, a Fernanda tá dizendo aqui, ó. Me fala, quem aqui ainda não é professor de Pilates? Olha lá. Baruti Lifestyle, a Carol, quem mais? Eu quero saber. A Simone, a Vadeita, a Tina tá aí já. Que maravilha, gente, vocês todos aqui. A Freire, a Avelina. Então tem gente aqui que é estudante de educação física. Help Costa, a Pri, Emanuel, tem bastante gente. Então a ideia aqui é a gente começar a introduzir vocês tanto no universo facial quanto no universo da contrologia do Pilates, tá? Muito bem, vocês ainda não têm formação, né, Fê? Ainda. Fica ligado nesses 3 dias que isso pode mudar. Bom, vamos lá. Vou ficar com as minhas colinhas aqui. Tenho vários brinquedos. Gente, a minha casa tá uma zona. Porque quem já sabe, né? Tinha um Reformer Torre ali. Esse Reformer Torre tá aqui do lado do sofá. Mas é assim que funciona. Então, vamos lá. O que é fáscia? A fáscia nada mais é do que como se fosse... Na verdade, não. Ela é o maior órgão do nosso corpo. Ela é como se fosse uma teia que une, separa e envolve todas as estruturas do nosso corpo, desde os pés até a cabeça, tá? Então é como se fosse realmente esse macacão, né? Eu gosto de dizer que é o nosso esqueleto mole. Então é bem importante a gente perceber essa conexão do corpo como um todo. E aí a gente vai começar agora a falar o que tem na fáscia, quais são os ingredientes da fáscia. E então, a fáscia é isso. A ideia é como se fosse um macacão de neoprene que não tem começo, meio e fim, tá? E que vai unir, conectar e separar todas as estruturas. Ela envolve, inclusive, os nossos órgãos. Ó, 232. Falta só um pouquinho. Chama mais gente aí, vai. Chama esse povo para vir para nossa live, que vai ser muito legal. O que tem na nossa fáscia? A gente tem células e a gente também tem as fibras dentro da MEC. Então, olha só, as principais células são os fibroblastos. O que são os fibroblastos? Eles são responsáveis pela produção de colágeno. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre cada uma dessas células, tá? Então, já pega papel e caneta. Boa noite para quem tá chegando. Ei, Laia! A Cíntia, prefiro considerar que nada sei, porque quando vejo vocês falando, me acho mega limite. Imagina, Cíntia, isso é hábito, tá? A primeira vez, gente, que eu ouvi falar sobre a face em movimento, eu ficava assim, gente, o que é isso? Até porque, na época, né, na verdade, o assunto face em movimento hoje ainda é muito recente, tem muita coisa que está sendo ainda pesquisada, sendo descoberta, e por isso que toda vez que a gente vai falar sobre o assunto, sempre tem alguma coisa a mais para falar, e por isso que esse povo que já ouviu a gente falar sobre face está sempre de novo aqui, porque sempre tem uma forma diferente, sempre tem uma atualização, né? Então, o que é importante a gente pensar? É a prática. Conforme você vai falando, você vai revendo, vai ficando mais fácil, porque a primeira vez
sempre é um desafio mesmo. A primeira vez que não tinha nada de conhecimento ainda, e muitas vezes as pessoas que falam sobre fáscia falam de uma forma muito técnica, né? Desculpa a palavra, mas fala de um jeito muito difícil. Essa é a palavra, não é desafiador não, é difícil mesmo. Porque quer falar bonito, aqueles monte de nome técnico. Tanto que deixa eu pegar aqui o livro. A própria leitura do livro, ela é uma leitura super desafiadora. A primeira vez que eu li, gente, eu voltava, eu falava assim, gente, não é possível. Então eu já tive que ler esse livro aqui algumas milhões de vezes. Ele tá todo rabiscado, todo colorido. Então não sinta-se assim, tá? Exatamente por esse motivo que eu estou aqui, para facilitar a vida de vocês, o entendimento de vocês sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Então o que a gente tem na fáscia, como eu estava dizendo? Fibroblastos. Os fibroblastos são responsáveis pela produção de colágeno. O colágeno é uma fibra importante pra gente, então guarda essa informação, porque principalmente no Pilates a gente vai trabalhar bastante essas fibras, tá? A gente tem também dentro da fáscia os fasciacites. O que são os fasciacites? São células também que produzem o hialuronã. O hialuronã é o famoso, todo mundo deve já ter ouvido falar, o ácido hialurônico. Só que ele não é um ácido, tá? Mas ele também está ali presente na fáscia. E aí a gente tem a MEC, que é a matriz extracelular. A matriz extracelular, ela é como se fosse um colchão, tá? Que ela vai amortecer. Ela é um ambiente ideal para nutrir. Então as células, elas estão ali nesse ambiente, nesse colchão, nadando, e aí é ali que a gente vai começar, que essas células começam a se nutrir, tá bom? Então, pensa que essa matriz extracelular, ela absorve choques, ela protege a gente, tá bom? Posso continuar? Deixa eu ver aqui meu povo. Muito bem. Aí, o que a gente tem na MEC, né? A MEC, acabei de falar disso. Então, a gente tem depois, dentro da MEC, os colágenos. O que são os colágenos? Os colágenos são fibras, tá? Que elas são um pouco mais densas, mas ao mesmo tempo ela é elástica. Deixa eu começar agora com meus brinquedinhos. Pera aí. Eu vou usar aqui essa mola do Pilates, tá? Vou ficar aqui mais pertinho, que aí fica mais fácil. Então, essas fibras de colágeno é como se fosse uma tripla hélice, tá? São 3 fibras ali enroladinhas e elas têm esse efeito crimp, né? Que é essa capacidade de armazenar e liberar energia elástica. Então, ela vai e ela volta. Ela vai e ela volta, tá? Essa mobilidade, essa elasticidade, né? Esse efeito mola que ela tem, deixa eu pegar outro brinquedinho aqui, ó. Ela só acontece quando a gente tem essa fibra de colágeno saudável. Então ela tem esse efeito aqui, ó, que bonitinho. A Fê que me deu esse brinquedinho hoje. Então o que acontece? Quando eu não tenho, quando essa fibra de colágeno ela perde crimp, ela fica assim. E aí é quando a gente perde a mobilidade, sabe aquela sensação que a gente tá colado? Vem um pouco dessa falta desse efeito mola que a gente tem, tá bom? Sim? Muito bem. Ótimo. Aí, dentro também da substância, né, da matriz extracelular, a gente tem as fibras de reticulina e de elastina. Essas são fibras mais elásticas, que elas alongam até 230%. A reticulina a gente produz até uma certa fase da vida, mas aí depois fica a elastina com um pouco mais de evidência. Onde a gente encontra essas fibras, né? Principalmente na orelha e no nariz. E é óbvio que ela alonga, mas ela pode voltar ao tamanho normal, tá? Então essas fibras de elastina, elas são assim. E claro que a gente tem muita água, 60% a 70% é de água, mas não é a água que a gente bebe, tá? É uma água meio que ligada, que tem várias substâncias ali.
E o que é importante dessa água? Essa água, ela vai ajudar a promover o deslizamento, tá? Esse deslizamento, ele é bem importante para o movimento e para outras coisinhas que eu vou contar para você daqui a pouquinho. Então é importante a gente manter essa água saudável. E como que a gente mantém essa água saudável? Vocês sabem como que é? Sabem? Alguém sabe me dizer? Se movimentando. E aí que a gente começa a ver, né, o que o Joseph tanto fazia, tanto falava, né, da importância da gente se mexer, né, que o movimento cura. Ele falava muito isso, que o movimento cura. E quando as pessoas soubessem disso, elas iam ter muito mais qualidade de vida, né? Tem aquela frase dele que, tipo, aos 30 anos, né, quando está mais velho, e você tem uma coluna flexível e você é flexível, é como se você fosse um jovem. Então, essa é a resposta mais incrível. Lembra que o movimento, ele é o nosso hidratante corporal. Então, gente, vocês que são profissionais do movimento, é importante que vocês preguem isso, não só para as pessoas, mas que vocês também tragam para a vida de vocês, para o cotidiano de vocês. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Posso seguir? Movimento. Beleza. Depois, a gente dentro da MEC, né, os componentes da MEC, a gente vai encontrar a substância fundamental, também conhecida como matriz extrafibrilar, que está fora das fibras. Então, o que acontece? É como se fosse uma gelatina, um gel, tá? Que é um material que tem ali um monte de material metabólico, e esse material metabólico, ele tá ali exatamente para nutrir essas fibras. E as células também, né? Então, o que acontece? Esse gel, ele vai facilitar e vai nos auxiliar a melhorar a mobilidade, vai melhorar também o deslizamento e vai trazer a integridade e a proteção do tecido conjuntivo. Tá bom? Essa parte é como se fosse um algodãozinho doce que fica lá na fáscia, tá? Que bom que vocês estão gostando. Tudo bem? Beleza. Aí a gente tem os componentes de deslizamento. Agora começam os palavrões. Deixa eu pegar aqui algumas coisinhas. Então a gente tem as PGs, que nada mais é do que os proteoglicanos, é tipo trava-língua, tá? O que é esses proteoglicanos? É um tumultuado, é uma junção de várias macromoléculas que se chamam glicosaminoglicanos, que a gente pode chamar de GAGs, tá bom? Então aqui a gente tem, vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é um exemplo do hialuronã, tá? O hialuronã é uma principal GAG, né? Uma principal macromolécula. Normalmente essas macromoléculas, elas estão muito relacionadas ao açúcar, tá? Então presta bastante atenção nisso. Muitas vezes a gente tem essa sensação que a gente está colado, porque exatamente a gente está com esses açúcarzinhos, essas macromoléculas, muito grudadas, muito açucaradas, tá bom? Gente, calma. Presta atenção no que eu tô falando. Vocês vão receber, quem tá aqui vai receber o material. Então, olha só. A gente tem a substância fundamental. Eu tô falando sobre a substância fundamental, tá? A substância fundamental, ela também é reconhecida como matriz extrafibrilar, ok? Dentro disso, a gente tem lá as GAGs e as PGs, né? Os proteoglicanos e os glicosaminoglicanos. Então, aqui é um exemplo disso, né? E tem o hialuronã também. Então, esse monte de pelinho aqui dessa escova são as GAGs. Esse monte de GAG, né? Os glicosaminoglicanos formam os proteoglicanos. E aí, no núcleo, a gente tem o hialuronã. O hialuronã e todas essas moléculas, elas são responsáveis pelo deslizamento.
por deslizar. Então aquela sensação, sabe quando você faz aquela aula fluida, né, que tem movimentos mais dinâmicos, e quando você termina a aula, a sensação é que você tá mais leve, mesmo que você tenha trabalhado força, você tem a sensação que seu corpo tá mais pronto, que tá mais leve, que você equilibrou as tensões, que tá mais gostosinho, ou quando você faz aquela massaginha, quem é do Move Flow, quando faz Move Flow e dá aquela sensação de leveza, é exatamente isso que aconteceu. Você começou a fazer com que esses açúcares, né, essa água parada que estava ali colada, começasse a se soltar. Então lembra que o Hyaluronan, lembra não, porque eu ainda não falei disso. A louca. O Hyaluronan é como se fosse uma grande esponja que gosta muito de água, tá? Então, como ela gosta muito de água, o papel do Hyaluronan é reter a água, puxar a água e soltar a água, tá? Então, sabe aquela aguinha que a gente falou lá, de 60% a 70%? Ele tá ali, ele vai recolher, ele vai reter essa água e vai soltar essa água. Só que, para o Hyaluronan fazer esse trabalho, ele precisa ser estimulado. E, mais uma vez, como que a gente estimula isso? Através do movimento, tá? Tudo bem? Nunca ouvi falar tantas palavras difíceis. Pois é, por isso que a gente traz esse monte de brinquedinho aqui, tá? E eu tô resumindo aqui, tô fazendo de um jeito mais didático. Muito bem. Então, olha só, essa escovinha aqui, vamos pensar nas fibras de colágeno, tá? Gente, não se desesperem quem tá chegando agora. Calma, vai ficar tudo bem. Eu vou te ajudar, eu prometo, tá? Olha só, então a gente tem aqui o colágeno e a gente tem aqui o Hyaluronan, tá? O que que acontece? O Hyaluronan, ele tinha que estar aqui assim, ó, deslizando, retendo água e soltando água. Pra quê? Pra que o colágeno também comece a fazer o efeito dele de mola, tá? Faz sentido isso pra vocês? Obrigada, gente. Sim ou não? Faz sentido? Aí, calma que, gente, eu tenho um gato que ele tá sentado em cima dos meus brinquedinhos. Olha só. Ó, a Fê tá dando um recado importante. Quero muitos prints e muitas marcações no meu story, no meu Instagram. Vamos imaginar que aqui são as camadas da face. A gente tem 3 camadas, tá? Então, essa camada aqui, ó, é a camada mais superficial. Não sei se vocês vão conseguir ver a diferença das cores. Dá pra ver, gente, a diferença das cores? Dá? Tá. Então, essa parte aqui de cima é a camada mais superficial. Essa camada que tá mais perto da nossa pele, tá? É a camada subcutânea. Respira e não pira. Aí depois a gente tem a camada que ela é mais deslizante, que é a camada intermuscular, que é essa parte branquinha. Essa parte aqui é onde a gente tem a maior quantidade desses componentes de deslizamento. E essa parte aqui de baixo é a fáscia profunda, que está mais perto do músculo. Então, imagina o seguinte, agora que vem elas, né? Eu tenho aqui, ó, tudo isso junto e misturado. E a ideia é fazer esse deslizamento. Se eu não tenho aguinha aqui, ó, emperra tudo. E aí eu não tenho deslizamento, tá? Vocês estão me deixando loucas. Um fala que dá pra ver, outras falam que não dá pra ver. Então, essas estruturas, elas estão todas ali próximas e elas se comunicam e elas interferem uma na outra, tá bom? Então, não pensem que se você não estimular o Hyaluronan a fazer esse efeito esponja, se você não incentivar a sua fibra de colágeno a fazer movimentos mais elásticos, se você não estimular o teu corpo a se movimentar de forma mais contínua, e a gente vai saber por que daqui a pouco, você vai fazer com que todos esses componentes e que a sua roupa interna, o seu esqueleto mole, fique colado, tá? Deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês.
Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Esqueci nada? Não, gente, de falar, equipe maravilhosa. Quando a nossa fáscia, ela está feliz, né? Ela está equilibrada, normalmente as fibras dela ficam melhores organizadas. Lembra que eu falei que ela é uma teia? Então ela tem ali uma organização e ela fica bem equilibrada. Quando eu tenho uma face que ela não tá hidratada, né? Normalmente de pessoas que são sedentárias, pessoas que ficam muito tempo sentada, o que acontece? É como se a face ficasse assim, ó, emaranhado, sabe? E aí o movimento fica preso. Então é exatamente... Gente, é muito engraçado isso, né? É exatamente isso que acontece. Claro que não é a face por inteiro do teu corpo inteiro, são de alguns pontos. Então é importante lembrar que todos esses componentes que a gente tem dentro da face, que é como se fosse um grande caldeirão, essa quantidade de ingredientes pode variar de um corpo para o outro. Por quê? Porque vai depender do quanto essa pessoa se move, de que tipo de estímulo que a gente traz para o nosso corpo, para esses componentes, tá bom? Obrigado! Dúvidas até aqui, além dos nomes estranhos? Pensa no seguinte, gente, o que é importante de tudo isso? Para você dar aula amanhã, para você trazer esse conhecimento, você precisa só lembrar do que você precisa fazer, tá? Porque assim, por exemplo, eu já vi, né, e eu já tive a oportunidade de ouvir falar sobre esses assuntos, né? Então, por exemplo, eu já participei junto com a Fê e com o Alfredo de um congresso que falava muito da parte teórica. E era incrível, né? A gente saiu desse congresso, foi o primeiro congresso que aconteceu aqui no Brasil, com dor de cabeça, de tanto pensar, de traduzir tudo aquilo que eles estavam falando para o movimento. Então a minha missão aqui nada mais é do que traduzir isso para o movimento. Então o que você precisa fazer com tudo isso que eu falei aqui? Incentivar movimento. Incentivar movimentos que são mais gentis, tá? A gente vai aprender mais coisas agora e eu vou trazer o raciocínio para a prática do método Pilates. Então, aguenta aí, tá? Obrigada, Flá. Agora, o que eu quero trazer para vocês de informação? Deixa eu pegar uns brinquedinhos aqui. Dentro desse raciocínio da face em movimento, começou a aparecer um conceito muito interessante de um ortopedista, que é o Steven Levin, nunca sei como é o sobrenome dele. E ele começou a estudar, ele começou a se perguntar como que o nosso corpo ele consegue se sustentar. E aí, não só pensando no corpo dos seres humanos, ele começou a pensar também nos animais. Então, por exemplo, os dinossauros, que têm aqueles pescoços enormes, né? Como é que sustenta tudo isso? E aí ele começou a observar a tensegridade, que é um conceito da arquitetura. O que é esse conceito da arquitetura? É um conceito que traz o equilíbrio entre tensão e compressão. Então, esse ortopedista, ele trouxe esse conceito para nós seres humanos e por isso que virou o nome biotensegridade, tá? Aqui é um exemplo como se fosse a nossa pelve. Então, os palitinhos aqui, ó, são os nossos ossos e os elásticos são os nossos componentes faciais, né? Os trilhos anatômicos, os meridianos. Então, perceba o seguinte, percebe que quem mantém os ossos dessa forma, né, são essas estruturas faciais. Então, por exemplo, se eu puxo, se essa estrutura aqui, ela tá mais coladinha e ela se aproxima, olha como isso reverbera em toda a estrutura. Se eu puxar essa partezinha aqui, olha como tudo isso, como todo esse complexo, né, todo o sistema sofre alguma alteração. E é isso que acontece. Então, lembra que eu falei que é como se a face fosse a nossa roupa interna? Se eu pegar esse macacão aqui e eu fizer um nó, pegar aqui, ó, e eu fizer um nó nele, olha o que acontece com todos os meus trilhos. Olha como que acontece. Eu vou ter interferências, eu vou ter mudanças dentro de toda essa estruturação, inclusive das estruturas ósseas. Faz sentido isso para vocês?
Sim ou não? Conta aí pra mim, conversa comigo. Então ali é uma estrutura da pelve e eu vou mostrar pra vocês agora a estrutura da coluna. Então é muito interessante e nesses anos todos, né, trabalhando com profissionais e apesar de eu ser educadora, bailarina, eu sempre formei muitos fisioterapeutas, né? E eu tenho uma especialização bem importante, né, voltada para essa parte de reabilitação, né, como principalmente lá fora tem algumas técnicas dentro do Pilates que você não precisa ser fisioterapeuta ou educador físico, né? Só uma formação de Pilates. Então eu fiz algumas formações voltadas para isso. E é muito comum eu ouvir, hoje um pouco menos, porque a maioria das pessoas que eu tenho mais contato já fizeram o curso com a gente, mas muita gente que tem medo de mexer a coluna, né? Tem medo de fazer extensão, tem medo de fazer flexão lateral, de torcer. Quantos profissionais do movimento eu já vi falar assim, ai, não pode torcer, porque senão eu tenho uma hérnia de disco e não sei o que lá. Quantos médicos, né, aparecem com essa receitinha de bolo? Quando, na verdade, se a gente pensar nesses componentes, né, e pensar nesse mar de tensão, né, onde a gente cria esse espaço, a gente ganha esse espaço, olha como pode sim se mover e não ter nenhum dano. Meu aluno, na verdade, a nossa coluna, todo o nosso corpo, ele é espiralado. Não existe nenhuma parte do nosso corpo que ela é linear. Então, nosso corpo foi feito para espiralar, tá? Para enrolar. Um exemplo disso, vou mostrar um brinquedinho aqui, é isso aqui. Então, se eu faço movimentos retos, tá vendo, ó? Isso aqui nem se mexe. Agora, se eu faço movimentos espiralados, olha como ele espirala. Então, é interessante a gente pensar nos padrões de movimento que a gente começa e a gente incentiva nas nossas aulas. E vou puxar a orelha, primeira puxada de orelha para quem está chegando aqui, tá? Muitas vezes nas aulas de Pilates, eu vejo os profissionais fazendo só exercícios de flexão de coluna. E um ou outro faz extensão de coluna. E por quê? Tem aí alguns motivos. Primeiro, porque tem esse conceito de que pode se machucar. E esse conceito de que pode se machucar, ele vem combinado com uma coisa que dá até desespero, que é a falta de prática. Porque eu tenho certeza absoluta que se essa pessoa fosse praticante de método Pilates, com certeza ela não daria uma aula pensando nisso, tá? Então, eu vejo muita gente aí nas redes sociais, porque o Pilates tem muito exercício do plano sagital, que faz mal, que não sei o que lá, porque aumenta a pressão intraabdominal, nunca fez Pilates na vida. Mesmo esse pessoal aí que fala que é o especialista em Pilates, mentira! A gente vê pelo corpo que não faz Pilates. Pronto, falei. Agora eu vou voltar a ser fofa, eu tinha que falar isso. Se a gente traz esse conceito de biotensegridade, a gente traz esse conceito de que o nosso corpo ele é espiralado e que a gente precisa se mexer em várias direções, eu não vou ter nada disso. Pelo contrário, eu vou ter um corpo muito mais saudável, eu vou ter um corpo muito mais equilibrado, tá? Faz sentido isso pra vocês? Puxada de orelha com amor, a primeira do dia! Muito bem, vou acelerar aqui. Então a ideia, né, da fáscia é a gente trazer esse olhar do corpo como uma peça única. E olha, mais uma vez tem aí algo muito em comum com o que o Joseph falava. O Joseph falava o tempo inteiro que nós não somos partes. O Joseph falava o tempo inteiro que a gente devia se mexer de forma contínua. E gente, deixa eu falar uma coisa, tá? Segunda puxada de orelha, meu Deus, muito rápido, uma atrás da outra. Chegamos a 253 pessoas! Muito bem, gente! Muitas escolas, e eu falo que eu também passei por isso, e eu já fui assim, a gente ficava ali dando aula de Pilates, pensando milimetricamente na organização da escápula, na organização da pelve, como se o osso da pelve, né? Tem que puxar o osso da pelve, mas não é o osso que a gente tem que olhar. E primeiro, não tem como a gente a olho nu saber o que está acontecendo internamente.
E aí, a gente aprendeu que a gente tinha que ficar ali. Não, assim não tá bom. Agora tem que fazer isso, agora tem... E o aluno não se mexia. A gente não deixava os alunos se mexer. E eu tenho certeza que tem gente aqui que ainda faz isso. Mas eu sei que não é culpa sua. Eu sei que alguém te ensinou desse jeito. E ainda bem que você tá aqui, porque eu vou tirar você dessa vida e você vai deixar os seus alunos se mexerem. E você vai perceber que ele vai melhorar muito em pouquíssimo tempo. Você vai parar de perder tempo. Você vai parar de ser o papagaio louco das aulas de Pilates, tá? Notem os vídeos do Joseph. Gente, tem vídeo do Joseph que as pessoas se mexem, por exemplo, fazendo um one leg circle, que a pelve rebola mais do que a globeleza. Mas ele tá se mexendo. E ele tá se mexendo de uma forma livre, com espaço. Tá ali exatamente trazendo estímulos para que todos esses fluidos internos se movam, né? Sejam estimulados. Então observa lá a essência. Eu sei, eu não estou dizendo que não é importante essa parte de estudo científico, mas muitas vezes as pessoas que estão ali fazendo pesquisa científica não são as pessoas que estão aqui dando aula pra gente de verdade, tá? Então olha para quem se mexe, olha para quem ensina outras pessoas a se mexerem. Só pesquisa não vai a lugar nenhum, só a parte teórica. É importante essa junção. Para mim, na verdade, é muito mais importante a junção da prática, essa experiência da prática. Falamos de biotensegridade. E aí a gente vai começar a falar dos trilhos anatômicos. Eu não sei onde está meu livro. Então, aqui está o livro dos trilhos anatômicos. Essa aqui é a segunda edição, já estamos na quarta edição, tá? Tem até a terceira edição em português. Se você ainda não leu esse livro e você tem interesse desse assunto, eu te aconselho amanhã mesmo comprar esse livro. Eu gosto de papel porque eu gosto de escrever, de desenhar, de rabiscar, mas também tem em PDF, vale muito a pena, tá? E aí o que o Tom fez? O Tom ele foi professor de anatomia da face lá no Instituto Rolf e em 1990, ensinando, né, os alunos dele de face, de Rolf, ele começou a criar um jogo. E através desse jogo que nasceu os trilhos anatômicos. Resumidamente. Então, dentro desse mapa corporal que o Tom disse, primeiro tem algumas regras, né? Umas regras que elas não podem ser quebradas. E ele traz exatamente essa analogia de trilhos, porque está falando de caminhos, né? E fala também, ele traz a analogia de trilhos, de trens, né? De bifurcações, de vias, exatamente porque fica mais fácil de entender. Embora ele tenha esse cuidado, né, na parte didática dessa analogia, é um livro bem denso, como eu já disse para vocês, então é por isso que eu tô aqui. Nesse livro, o Tom fala de 12 trilhos. Hoje eu vou dar ênfase em 4 trilhos, tá? Por que 4? Porque o quinto trilho importante para mim, eu vou falar com vocês na quarta-feira. Eu vou falar só dela na quarta-feira, que é uma das mais importantes pra gente, tá bom? Então, olha só, desses 12 trilhos, a gente tem 4 importantes. Tem 2 que são as que são mais comuns a gente usar nas nossas aulas, que é a linha superficial posterior e a linha superficial anterior, que são responsáveis pelos movimentos de flexão e extensão, né, dentro do plano sagital, certo? Aí, a gente tem depois as linhas lateral e espiral. E a quinta linha, né, que eu falei para vocês, é a linha profunda anterior. Vou mostrar agora em mim e no Augusto da Fernanda, que tá aqui em casa, eu roubei ele para mim, o meu não chegou ainda. E eu vou mostrar para vocês por onde cada linha passa, peraí, gente, por onde cada linha passa e que exercícios dentro do Pilates a gente pode utilizar para estimular esses trilhos, tá? Então, primeiro a gente vai pensar no seguinte. Esses trilhos, o Tom começou a observar, principalmente em dissecação, né, cadáveres dissecados, que esses caminhos, alguns músculos tinham uma continuidade. Como que funciona essa continuidade? Né? Eu falei para vocês lá das camadas da fáscia. E a gente tem a camada mais profunda, que ela está mais próxima do músculo, né? Essa parte aqui mais de baixo, lembra?
E aqui a gente tem o casamento perfeito da fáscia e do músculo. E aí esse casamento perfeito a gente chama de miofáscia, tá? A miofáscia e essa continuidade miofacial, a gente chama isso de transmissão de força. Vou mostrar aqui uma coisa. Então, olha só. Aqui é um exemplo de transmissão de força. Eu deixei exatamente uma bexiguinha maior e uma menor para a gente ver algumas coisas em relação aos componentes faciais, tá? Vamos imaginar que aqui são os isquios tibiais, tá? E aí, o que acontece? Essa continuidade, então aqui é o quadril, aí aqui a gente tem os isquios tibiais e o joelho. Então, como que é a miofáscia? A miofáscia, a gente tem lá a junção do epimísio, do perimísio e do endomísio, certo? Com certeza vocês já ouviram falar disso lá na faculdade. Eu já ouvi falar, mas ninguém nunca me falou que isso é importante na minha vida, na minha prática, tá? Então, o que é importante a gente pensar? Quando a gente tem ali o epimísio, existe uma continuidade no tendão e no periósteo, e assim consecutivamente. E isso vai juntando uma pecinha na outra. Isso vai formar a transmissão de força, tá? Resumidamente. Muito bem. Partindo daqui, vamos pensar agora nos trilhos anatômicos. A gente vai falar primeiro sobre a linha superficial posterior, por onde ela passa. Então, eu vou mostrar aqui em mim primeiro. Não vou mostrar em mim, não. Vou mostrar aqui primeiro no Augusto. Olha que bonitinho, gente. Então, tá. Então, vamos lá. Deixa ele aqui, sem destruir. Então, a linha superficial posterior é essa roxinha aqui, ó, tá? Ela começa... Mentira, gente, é a verde, que tá torto. É a verde, ó. A verde, ela começa bem aqui, pertinho da sobrancelha, né? No osso frontal. E aí ela vem passando por toda essa fáscia epicranial. Vai vir aqui, ó, pelo occipital. Pega todos os eretores da coluna. Espera só um pouquinho, gente. Pega todos os eretores da coluna. E aí daqui vai passar pelo sacro. Daqui vai se dividir. Então, todas as linhas, gente, elas têm dois lados, tá? Lado direito e lado esquerdo. É uma coisa só, mas tem duas linhas. E, na verdade, aqui ela tá fininha, mas ela não é fininha desse jeito. Ela é mais larga, ela é mais densa, tá bom? Então, a gente tem... Deixa eu deixar ele mais centralizado, tá? O sacro, ligamento sacrotuberal. E aí, daqui, a gente vem pelos isquios tibiais. Dos isquios tibiais, deixa eu subir ele. Ai, meu Deus, vou quebrar o negócio. Fernanda, deixa eu destruir o negócio. Tinha que acontecer alguma coisa, né? Tinha que acontecer. Daqui a gente vem para os isquios tibiais. Dos isquios tibiais passa pelo tendão calcâneo e aí vem por toda a fáscia plantar, tá bom? Muito bem. Deixa ele aqui do ladinho, bonitinho. Então, que tipo de exercício que a gente vai encontrar dentro do repertório? Eu deixei já a câmera aqui do jeitinho. Então, só para vocês entenderem, começa aqui e vai pegar toda a parte posterior. É a linha responsável, né, por nos deixar em pé. Ela é uma linha bem resistente, tá? Ela tem mais fibras de contração lenta e é o primeiro trilho que a gente forma, tá? Muito bem, que tipo de exercício que a gente pode fazer aqui? Tem um bem tradicional, não sei se vai dar pra ver, tá, gente? Mas eu prefiro não mexer na câmera, porque eu vou ficar indo e vindo. Então, um dos exercícios que a gente vai observar aqui, que estimula o alongamento desse trilho, é o roll-up. Tá? Só que tem um problema. Normalmente as pessoas fazem roll-up e fazem assim. Da mesma forma, existe o spine stretch com a perna estendida e a gente vai lá na frente. Só que, de novo, as pessoas fazem assim. Toda cagada. Pronto, falei. Então, para eu ter um deslizamento e ter a transmissão de força
desse trilho por completo, a gente precisa pensar em algumas coisas, tá? E aí o que acontece? Eu não vou tirar os comentários, gente, porque vai ser rapidinho. Hoje a gente vai mais observar. Amanhã a gente vai ter prática, então amanhã venham para vocês fazerem prática junto comigo e a gente vivenciar tudo isso no corpinho, tá? Então é muito comum, então tá, eu tenho que fazer exercícios, né, que vão trazer exatamente esse deslizar, essa transmissão de força por completo. Só que se você não tiver uma fala assertiva, se você não observar e der as dicas ideais para que o seu aluno incentive essa biotensegridade, esse espaço e essa continuidade, ó, serve de nada, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos pensar na posição em pé. Vou fazer um exemplo aqui em pé. Vamos pensar no roll down, que é nada mais do que um roll up em pé. Vou mostrar de lado, tá? Olha a diferença. Deixa eu trazer mais para pertinho. Vou ficar ali. Quando eu faço um roll down de qualquer jeito, eu tenho aqui um alongamento de toda essa parte inferior do trilho, mas como o meu isquio tá lá para cima, essa parte de cima eu não tenho transmissão de força. Faz sentido isso para vocês? Vou pegar um brinquedinho aqui, pera. Muita calma nessa hora. A tia Marcela tá procurando os brinquedos. Cadê? Pera. Tá aqui. Não, melhor esse. Então, ó, imagina o seguinte. A louca. Vou fazer desse lado aqui, tá? Tudo pra vocês entenderem, né? Tô aqui com o meu elástico. E aí, quando eu faço o movimento assim, ó, dá pra ver direitinho. Que aqui eu tô esticando esse trilho, mas aqui em cima percebe que até perdeu o contato, ó. Então, a ideia é que eu faça uma conexão não só da linha superficial posterior, mas também tem aí uma combinação, uma conversa de outros trilhos, para que essa continuidade aconteça. E aqui a gente está na posição do nosso roll-up. Aqui, com a perna mais afastada, é a posição do meu spine stretch. Essa é a posição e essa conexão de um teaser, por exemplo. Faz sentido isso para vocês? Olha a diferença de fazer, né? Tô aqui fazendo um roll down, eu faço um roll down assim. E olha a diferença de eu fazer um roll down com conexão, onde eu tenho uma continuidade desde aqui da fáscia epicranial, né, do osso frontal, até a fáscia plantar, tá? Essa conexão. Por isso que no método Pilates, é óbvio que o Joseph não falava disso, o Joseph ainda não sabia sobre fáscia. Pelo menos não tem nada ali, né, escrito nas coisas que ele nos deixou. Mas por isso que a gente trabalha bastante essa relação da pelve, né, de arredondar a coluna, que dentro da metodologia que eu utilizo, eu chamo de curva C, tá? Ai, suas maravilhosas! Então essa é a linha superficial posterior e esses são alguns exercícios. Lição de casa. Amanhã você vai ensinar os seus alunos a se conectar. Ao invés de cair lá por cima das pernas, você vai trazer esse redondo, esse espaço. Uma dica importante, e se você quiser você pode fazer comigo. Quando você for fazer qualquer exercício, a ideia é você pensar no teu corpo como se fosse uma grande estrela. Então você cresce pela cabeça, pelos pés e pelas mãos. Então eu uso as minhas extremidades para eu criar espaço. E aí percebe que quando eu faço isso, com esse espaço, percebe que eu não tenho o aumento da pia? Eu não estou fazendo isso, eu não estou achatando, empurrando minhas vísceras para longe. Eu estou elevando. E esse elevar dentro do que eu ensino para os meus professores e alunos, nada mais é do que o famoso scoop, tá? Que é exatamente um estímulo da linha profunda anterior que a gente vai falar mais na quarta-feira. Tô com calor danado mesmo, Mari.
Fora que tá tudo fechado aqui. Mas é tudo pra ajudar vocês, né? Bom, aí a gente vai pra linha superficial anterior. Então, vou mostrar aqui já direto em mim, tá? A linha superficial anterior, ela começa aqui atrás, na face do couro cabeludo, tá? Daqui, então é como se fosse uma tiara. Ela vem por aqui, no processo mastoide. Do processo mastoide, percebe que é essa linha aqui, ó, a rosinha. Ela vem pro econ. Do econ, passa exatamente por aqui pelo externo, pela face external, tá? O manúbrio external, reto do abdômen, até aqui a sínfise púbica. Daqui, a gente tem uma quebra dessa linha, né? Uma interrupção mecânica, na verdade, pela estrutura óssea. E aí vem pela espinha ilíaca anterior. Da espinha ilíaca anterior, vem por todo o complexo do quadríceps, em especial pelo reto femoral. Passa pela patela, aí vem pelo tibial anterior, vem pelo compartilhamento crural anterior, que são aqueles montes de tendãozinho que segura aqui o nosso pé para não deixar ele para frente, tá? E aí vem toda essa superfície dorsal dos pés. Que tipo de exercício que a gente vai pensar para fazer, para estimular essa linha, esse meridiano? Vocês não vão conseguir ver, talvez muito de longe, ou dá. A gente vai fazer, por exemplo, um swan dive. O que é comum a gente ver no swan dive? Deixa eu fazer uma coisa, eu vou desativar por 2 segundos aqui. Já volto com os comentários, agora vai ficar bom. Então, olha só. Normalmente, quando as pessoas vão fazer extensão de coluna, elas fazem assim, ó. E aí, quando eu faço uma extensão de coluna assim, primeiro que a minha coluna lombar vai pro beleléu, né? Se eu continuar fazendo isso por muito tempo. E eu não tô aqui estimulando o trilho por completo. Então, a ideia aqui é eu crescer pelas extremidades e eu pensar em 2 coisas importantes. A linha posterior, superficial posterior, ela nos aterra. Ela te puxa para baixo para você subir o tronco. E a linha da frente, ela te eleva. Pensa nisso, então. Toda a parte de trás, inclusive a lombar, ela derrete lá na direção do meu calcanhar, enquanto o meu pubis e toda a parte da frente eleva, como se eu estivesse puxando o mat para cima. E aí eu vou pensar mais em crescer do que subir, tá? E aí assim eu encontro um equilíbrio entre as 2 linhas, porque essas 2 linhas, elas se conversam, tá? Se eu tenho uma linha superficial posterior muito tensionada, eu fico assim. Se eu tenho a linha anterior muito encurtada, eu fico assim, tá? Voltamos. Muito bem, depois a gente tem a linha lateral. Tá acabando, gente. Eu sabia que eu não ia conseguir terminar tudo isso em 1 hora. Mas fica aqui comigo, tá? Fica aqui comigo que vai dar tudo certo. Linha lateral. A linha mais legal. Então, vamos lá. A linha lateral, ela é essa laranjinha aqui. Então, ela também começa aqui no processo mastoide. E daqui, ela vem pela frente e por trás, aqui internamente. Pelo econ e pelo esplênio da cabeça. Tá? Que bom que vocês estão gostando. Então, vem aqui pelo esplênio da cabeça e pelo econ. Daqui, a gente vem para as primeiras vértebras, pelas primeiras costelas, a primeira e a segunda. E aí vem fazendo uns xizinhos aqui nos intercostais, interno e externo. Depois daqui a gente vem pelo oblíquo, tá? Oblíquo interno e externo do mesmo lado, ipsilateral que a gente chama. E aí vem aqui para trás, para pelve, espinha ilíaca anterior e espinha ilíaca posterior. Percebe que aqui vai abrir um leque. Pega glúteo máximo e glúteo médio. É a única linha que pega glúteo. E aí vem aqui por tensor da fáscia lata, trato tibial. Vai passar pela lateral da tíbia.
vem descendo exatamente pelos fibulares, e aí vai vir aqui por baixo, no primeiro e no quinto metatarso, tá? Que exercícios do match a gente pode trazer aqui? A posição da série lateral, do side bend, é uma posição que sim, se você faz as conexões ideais de crescer, de expandir, eu vou trazer essa linha de uma forma mais... não gosto de falar assim, mas vai ser um jeito que vocês vão entender, tá? De uma forma mais isométrica. Mas o movimento dela, se a gente for fazer só front and back, é um movimento de linha superficial anterior e posterior. Mas quando a gente faz small circle ou big circle, a gente tem ali a linha lateral trabalhando bastante. Mas um exercício que eu gosto bastante de trazer e que é muito evidente ver a linha toda é o side bend. Eu esqueci de tirar, né? Peraí. Eita, eita, eita. Então, o side bend, a gente consegue ver exatamente o trilho por inteiro. Onde eu tenho lá a posição do meu pé, alongando o fibular e essa abertura de todo o trilho. Percebe que eu tô pensando mais em crescer do que fazer isso aqui, ó. Se eu faço isso aqui, eu tenho mais tensão em algumas partes e aqui eu tenho um excesso de tensão. Então, eu tenho que pensar que os dois lados estão sendo estimulados, tá? Então, esse seria um bom exercício para estimular a linha lateral. É óbvio que não é só o padrão de movimento, como eu já falei. Aí depois tem toda a parte didática de construir, de olhar para o corpo, de falar o que o aluno precisa ouvir. E a última linha de hoje... Deixa eu beber água. Socorro. A última linha de hoje é a linha espiral, que eu gosto mais. E eu tô aqui ralando e o Fred tá ali quase roncando, gato. Fred gato, tá, gente? A linha espiral, ela é uma linha mais longa e ela é tipo mais ainda superficial. Quando os alunos descobrem que eles podem torcer, espiralar, gente, eles querem sempre. É incrível, tá? Incrível, incrível, incrível. Então, olha só. Por onde começa essa linha? Vamos lá. Cadê ela? Tararara. É a linha amarelinha, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, ela começa aqui. Então, ela começa do meu lado esquerdo. Exatamente aqui, tá? No occipital, no esplênio. Aí vai descendo pelo romboide maior e menor. Vai vir aqui pelo serrátil anterior. Então, ela vem cruzando, tá vendo? Daqui pega o oblíquo externo, passa pela linha alba, né? Pela aponeurose abdominal, vem pro oblíquo interno. Daqui... Eita, engasguei. Daqui ela começa a descer exatamente pelo trato iliotibial e o tensor da face lata, tá? Tensor da face lata e trato iliotibial. Vem pelo tibial anterior e aí daqui eu vou passar exatamente pela base do primeiro e do quinto metatarso. Os meus odeiam. Vai vir cruzando aqui do outro lado. E aí aqui pelo outro lado, o que vai acontecer? Vai vir subindo pelo fibular longo e curto. Daqui vai vir pro bíceps femoral. Tá? Peraí, gente. Depois daqui, eu venho pro isquio, cruzo o sacro e a tuberosidade do sacro, né? O ligamento sacro-tuberal. Vou subir pelo eretor da coluna do outro lado até o occipital. Então, percebe que ela envelopa a gente, né? Ela começa de um lado,
ela cruza exatamente aqui as linhas dos braços, passa, de novo, ó, os romboides e o serrátil anterior, oblíquo interno, externo oblíquo interno, vem descendo pelo tensor da face lata, trato tibial, vem aqui pela frente, ó, e ela cruza. Percebe que ela passa aqui pertinho do joelho, ela cruza, vem subindo por trás, pelo fibular longo até o bíceps femoral. E aí vem cruzando aqui o popô e subindo pelos eretores da coluna. Tudo bem? Sim? Decoraram já? Não, né? Lógico que não. Beleza. Exercícios que a gente pode fazer aqui. Spine twist é um bom exercício. Só que tem um problema. Se eu faço aquela coisinha que muita gente faz de puxar o bumbum para trás, e eu empino o bumbum para trás, eu perco completamente essa transmissão. Então, eu uso da seguinte forma, senta tradicionalmente, e a ideia é que o meu isquio, ele quer se conectar lá com o meu calcanhar. Então, é como se a minha coluna lombar fizesse um pequeno Czinho, tá? Eu tenho essa continuidade, e aí eu faço os movimentos de torção. Tanto aqui no Spine Twist, como tem outros exercícios do método que vão trazer essa conexão, tá? Óbvio que a gente, pensando só em movimento, tem outras possibilidades mais interessantes, tá? Por exemplo, temos o repertório com os weights, com os pezinhos, que a gente faz bastante coisa em pé. A gente tem exercícios na parede, que vão trazer, principalmente na posição em pé, mais ainda a presença do trilho por completo. Tudo bem? Perguntas? Jesus, hein? Falei mais do que... Até que eu não passei tanto, vai, gente. Me fala, como é que tá aí a cabeça de vocês? Conta pra mim. Me conta. Gostaram? Faz sentido tudo isso? Eu juro que eu me empenhei para resumir e facilitar a vida de vocês. Ótimo! Obrigada por a aula de hoje e até amanhã. Nossa, mas calma, eu ainda não terminei não, mulher. O Dom, obrigada. Que bom que vocês estão gostando. Ah, hoje eu fui que nem um papagaio louco, mas é porque eu tô falando de teoria, né, gente? Não tem como não ser papagaio. Como é que eu vou falar de teoria sem falar? Como é que pode? Faz sentido, então, pra vocês tudo isso? Quando a gente for experimentar amanhã, a gente vai fazer uma prática amanhã, hein? Você vem aqui, aliás, você venha e convide mais alguém pra vir, porque você já viu que o conteúdo que eu tô entregando aqui vale ouro. Vale ouro, vale ouro, vale ouro. Então é o seguinte, amanhã a gente tem mais um encontro às 21 horas. Amanhã eu vou falar para vocês de mais 4 linhas, que são as linhas dos braços. E como essas linhas podem mudar completamente a conexão e facilitar exercícios que vocês normalmente falam que é super desafiador. Como, por exemplo, o teaser e o roll-up, tá? Então vem amanhã preparado com prática. E agora, nesse momento, eu vou sair daqui e eu vou postar uma foto. E eu gostaria muito, se isso aqui foi importante pra você, se eu te transformei, se eu te entreguei um conteúdo que você curtiu, vai lá nessa foto e comenta qual foi o seu principal insight de hoje, tá bom? Então, beijo, muito boa noite. Amanhã a gente tem o segundo dia, quarta tem o terceiro dia, a gente vai falar sobre linha profunda, sobre abdômen, contra-abdômen, não contra-abdômen e... tem sorteio amanhã. Então, se eu fosse você, eu vim aqui. E mais uma coisa importante. Quem tá no grupo do WhatsApp, vocês vão receber um PDF com o mapa mental da live de hoje, tá? Se você quer receber esse PDF, você precisa estar nos grupos de WhatsApp, tá? E eu só vou liberar esse PDF para quem tá aqui. Então, olha só. As meninas, a galera vai colocar o PDF lá. E aí tem uma senha. A senha de hoje é 01. 01. Simples, para não ter erro, tá?
Então só vai conseguir abrir esse PDF quem ficou aqui comigo até o final. Tá bom? Beijo, boa noite, até amanhã. Tchau!